No Agricultura BR de hoje, nós vamos falar sobre os impactos climáticos que vão dando para o mercado de soja e também de outros grãos um novo delineamento. Por falar em soja, a gente vai trazer para você também os números do relatório de vendas e exportações divulgado hoje, que trouxe uma venda muito expressiva norte-americana de 3.920.000 toneladas na semana encerrada em 9 de novembro. Nós vamos falar também sobre, tem tudo a ver com o clima também, mas dentro do fator economia agro, de quais são as ferramentas que um produtor rural pode utilizar para evitar alguns riscos e para tentar remediar aqueles chamados riscos incontroláveis. Nessa edição da Agricultura BR, nós vamos falar muito sobre clima. A previsão do tempo vai trazer uma informação que a gente já adianta. Calor extremo deve durar pelo menos até o final do ano de 2023. São alguns dos assuntos de hoje no Agricultura BR, que começa agora. Uma boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil e países vizinhos pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, Claro Net TV, nos canais 190 e 690, pela Sky, canais 165 e 565. Você também pode estar conosco através da internet. O nosso portal é o sba1.com, portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Lá você tem notícias, informações, você tem as entrevistas aqui do Agricultura BR, análises de mercado também, reportagens, a transmissão do Agrocanal, do Canal do Boi e, claro, a agenda de leilões do SBA. Você também pode estar conosco através das mídias sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook e no YouTube e você pode nos acompanhar também no Instagram. E nos siga e fica sempre bem informado. Se você está no Paraguai, você tem a alternativa da Nel TV, TV por assinatura. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Vamos começar essa edição falando de soja. E olha, para falar de soja, nós temos que falar de Brasil e temos que falar de clima. E o clima não tem ajudado muito mesmo ao desenvolvimento da lavoura. As informações que chegam aqui no Agricultura BR, por diversas fontes, inclusive empresas que fazem um acompanhamento, mostram a necessidade de replantio, por exemplo, no Mato Grosso, em diversas regiões do estado e outros estados como Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais, com um processo praticamente parado de semeadura. Então, tudo isso acaba levando para o mercado um padrão de informação diferente a respeito das expectativas quanto à produção brasileira. Para falar a respeito deste assunto e o quanto que ele influencia no mercado e o quanto que essa expectativa ou não, ela vai suprir, informações nesse mercado que agora ficou bastante dependente do fator climático, nós vamos conversar agora com Marcos Araújo, analista da Agrinvest, que participa conosco nessa edição de Agricultura BR. Se nós tivermos o Marcos, por favor. Temos sim. Marcos, obrigado pela sua participação. Nós estávamos falando aqui a respeito dos fatores climáticos e eu te pergunto até qual momento nós temos aí uma influência muito severa de clima quanto ao mercado de soja que parece que ficou completamente dependente neste momento. Ou essa dependência não é tão grande? Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, vivemos agora uma plena especulação climática em função das condições adversas pelo El Niño, que está ficando severo aqui para a América do Sul. Nós já temos aí nas nossas estimativas da Agrinvest, nós tínhamos um potencial produtivo nessa temporada, falando de Brasil, na ordem de 163 milhões de toneladas de soja. Nós tivemos, semana passada, fazendo uma rodada pelo Mato Grosso e também fazendo enquetes com os nossos clientes por todo o Brasil. Nós estamos agora com uma estimativa no Brasil de 155,4 milhões de toneladas de soja na temporada 23-24. Esse número aí, Fabiano, com toda essa diversidade que nós tivemos, várias regiões do Mato Grosso com replantio. Hoje, para você fazer um replantio
considerando o custo da semente mais o óleo diesel, você vai estar gastando em torno de 10 sacas de soja por hectare, dependendo da variedade. Alguns produtores também não estão optando pelo replantio, por mais que você tenha uma menor população de planta, você pode estar compensando partes dessa perda com o maior encalhamento da soja. Porém, algumas regiões com danos irreversíveis. Ontem mesmo, Fabiano, conversando com o pessoal do sul do Piauí, do Maranhão, perdão, dificuldades bem grandes naquela região ali, pessoal já com replantio naquela região. Hoje, nesse momento, nós temos chuvas no Médio Norte, bons volumes ocorrendo nesse momento, e isso acaba repercutindo essa queda de Chicago de 25 centavos de dólar por bushel nesse momento. Marcos, e aí você trouxe uma previsão aí da Agriinvest, né? Ela é inferior, creio que dá 8 milhões de toneladas abaixo do que os órgãos oficiais estão nos trazendo. Marcos, me fala uma coisa, o que seria um ponto de equilíbrio para que o Brasil tivesse uma safra 23-24 com um estoque de passagem parecido com esse da 22-23 e também da safra anterior? Por que eu estou perguntando isso? Porque ainda que com 8 milhões de toneladas a menos, ainda é uma grande safra, não é uma safra qualquer, é uma safra realmente muito expressiva brasileira. Existe um número que teria que ter de quebra, por exemplo, ou na América do Sul, para que a gente visse um mercado sinalizando de uma maneira mais interessante? Fabiano, o que vai acontecer com essa menor produção de soja no Brasil, na casa de 8 milhões, de 1,63 para 1,55? O reflexo disso vai ser um racionamento pela soja brasileira. Ou seja, nós tínhamos uma expectativa inicial de uma exportação de soja para o ano que vem de 103 milhões, reduzimos para 96, para que nós ficamos com um estoque em torno de 6,5 a 7 milhões de toneladas. O que vai se comportar? Essa menor disponibilidade de exportação da soja brasileira vai fazer com que parte dessa demanda migre para os Estados Unidos ou até mesmo para a Argentina, numa condição climática normal. O El Niño é favorável para a Argentina, portanto, a produção da Argentina de 23, 25 nessa temporada tem um potencial de 48 a 50 milhões. Abocanharia parte da exportação brasileira. Também é verdade, você citou na introdução da nossa conversa, os números de venda e exportação norte-americana. Portanto, o Brasil diminuindo esse saldo exportável, é normal que também a janela de exportação norte-americana se estenda um pouco até final de janeiro, enxugando os estoques americanos, repercutindo em alta por lá. E aqui no Brasil, a expectativa, portanto, Fabiano, que os prêmios da soja, por exemplo, o embarque em março, que está menos 95, esse prêmio FOB Brasil deva se valorizar também. A média de 5 anos, o prêmio da soja Brasil-março, é mais 65 centavos de dólar por bushel. E para o ano que vem, esse prêmio está negativo a menos 95. Então, deve ocorrer um encarecimento da soja brasileira via basis, o que vai racionar a nossa demanda, fazendo com que a demanda internacional China opte por outras origens, Estados Unidos e Argentina. Marcos, eu estava olhando, né, os números que a gente tem acompanhado diariamente, regularmente, com soja em Chicago. Quando a gente olha o valor do bushel, nós estamos vendo ele próximo ou às vezes na casa de 14 dólares o bushel, depende ali da posição a ser negociada. É claro que aqui no Brasil a gente também tem o fator câmbio, né? A gente fez um levantamento aqui na equipe da Agricultura BR, daqui a pouco a gente vai trazer ao vivo. Só nesse mês o dólar, se considerar um momento de agora, o dólar teria recuado 3,56% aí nos últimos 30 dias, enquanto que a queda anual chega próxima a 8%. Então isso acaba impactando diretamente o negócio do sojicultor ou de quem é exportador. Por outro lado, nós vimos janelas interessantes de vendas. Qual que é uma janela interessante de venda que a gente viu o produtor vendendo ou que viu o produtor ficando afastado? Que neste momento mesmo, muitos produtores aguardam que esses problemas climáticos elevem ainda mais o preço de soja e, de certo modo, estão se posicionando que não vão vender. Como é que você entende esse momento em relação ao mercado? Na nossa opinião, Fabiano, como eu falei agora há pouco, a expectativa dessa valorização do prêmio no Brasil, a nossa opinião é que os produtores façam o RED para a safra que vem, não via venda a termo para as tradings, para a cooperativa cerealista, porque nós temos um prêmio local muito descontado.
Se você fizer uma conta de exportação, PPE, preço de paridade de exportação da soja, Chicago março a 13,80, o prêmio FOB Porto a menos 95 e o dólar futuro, Fabiano, a 4,91, com R$ 550 de frete Sorriso Porto, liquida uma soja em Sorriso, números redondos, a R$ 104, ou US$ 21,13 uma saca. Isso dá um prêmio local de menos $4,20 por bushel. Na nossa opinião, nós estamos recomendando para os nossos clientes comprarem put, opção de venda, vencimento março do ano que vem, strike 13,40, 40 centavos abaixo do contrato futuro de Chicago, você está pagando nesse exato momento 34 centavos de dólar por bushel, ou equivalente aí a R$ 3,70 por saca. Esse custo. Você pode, o cliente que está nos assistindo, pode abrir uma conta conosco aqui na Agriinvest ou procurar a sua instituição financeira, como por exemplo o Banco do Brasil, que oferece essas ferramentas para os produtores. Tá certo, Marcos. Marcos, e enquanto isso, eu citava no começo, você também já falou a respeito deste tema, nós estamos vendo um momento diferente em relação à demanda de soja norte-americana, que teve uma ampliação na sua última estimativa, no seu relatório de oferta e demanda, frustrou muita gente, mas trouxe para 112 milhões de toneladas, uma safra que está praticamente toda colhida, então o nível de assertividade provavelmente é mais alto em relação ao que eles têm de produção. Como é que o mercado ele vai se comportando e acomodando essas safras internacionais? Uma safra norte-americana que é menor do que aquela que se esperava inicialmente, os riscos sobre a América do Sul e já uma pontuação que o Brasil, até por conta do custo de produção, não vai chegar a mais de 160 milhões de toneladas. Exatamente, você pega a produção inicial americana de 122 para agora 112, houve uma quebra de 10 milhões de toneladas. O Brasil, nesse momento, na nossa opinião, reduziu a produção em 8, só esses dois países são 18 milhões de toneladas a menos. Na contramão disso, Fabiano, você tem um potencial de aumento de 23 milhões de toneladas de soja na Argentina e 2 milhões no Uruguai. Então são 25 a mais, menos 18, nós teríamos aí um saldo, um excedente de 7 milhões na produção mundial, na oferta. O pulo do gato aí, Fabiano, na nossa opinião, é a questão da demanda internacional de soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está estimando um aumento do consumo mundial nessa temporada em 19 milhões e 500 mil toneladas. É um aumento muito expressivo, na nossa opinião, muito otimista. A margem do suinocultor chinês, que em 2019 eram de $500 por animal gordo abatido, isso mesmo, $500 de lucro, hoje eles perdem em torno de $30. Então nós temos uma demanda estagnada na China por suíno, né? 50% a grosso modo da produção mundial de suínos é na China, e o consumidor chinês consumindo muito pouco, hábito alimentar bem complicado nesse momento. Então nós temos aí uma questão, por mais que nós tenhamos essa redução da produção, esse risco do Brasil, que não foi absorvido por muitos players de mercado, eu acredito que Chicago siga um comportamento de alta, sazonal até o final do ano, porém, se nós tivermos a definição lá, dezembro, janeiro, da safra sul-americano, Fabiano, em Brasil e Argentina consolidando a produção, eu não descarto por uma pressão de venda dos produtores, uma pressão negativa no preço entre fevereiro a abril, porque nós vamos ter aí toda uma safra entrante e os produtores muito pouco vendidos aqui na América do Sul. Por isso eu gosto da put, comprar seguro de baixa. Muito bem, Marcos Araújo, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado pelos esclarecimentos ao produtor rural, para o nosso telespectador. Obrigado, tenhamos todos uma boa safra, estamos aqui na torcida. Valeu. Obrigado, Marcos Araújo, trouxe informações, pontuações importantes quanto ao estágio, modelo, técnica ali de comercialização para a soja, num momento como esse. Produtor rural chegou agora, pegou a entrevista pela metade, você pode olhar no YouTube, está ao vivo, você pode voltar ali o cursor que você vai conseguir ver, ou daqui a pouco a entrevista já está disponível, mas essas informações são muito importantes, ainda mais num ano, numa safra de tanto risco de perda como tem a campanha 2023-2024.
Eu citava desde a abertura do Agricultura BR informações em torno do relatório de vendas e exportações que tradicionalmente é apresentado toda quinta-feira pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Esse relatório, apresentado hoje, que traz as vendas até o dia 9 de novembro, trouxe um volume expressivo em relação às vendas de soja. Chegou a 3.920.000 toneladas, chama muita atenção esses números. Vamos olhar na tela como é que ficaram os dados, é o que você acompanha no Agricultura BR. Olha só, total de vendas, eu já falava, 3.920.000, é bem superior à semana anterior, à média de semanas, de 4 semanas, não tem nada parecido com isso. Realmente chama muita atenção. China comprou 2.610.000 toneladas ou foi destino de 2.610.000 toneladas. Também tem os destinos não declarados que ainda aumenta esse volume para a China. Na safra, os norte-americanos venderam 28.150.000 toneladas. A meta de exportação norte-americana é de 47.760.000 toneladas. Só por curiosidade, né, eu dei uma olhada aqui, são 2.610.000 toneladas vendidas diretamente para a China e 721.000 toneladas para destinos não declarados. Toda vez que eu leio destino não declarado no relatório, eu aposto que é China e até agora não erramos. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os números para a soja negociada em Chicago, como é que o mercado recebeu esse relatório, estava mostrando demanda forte, mas o relatório ele vai reagindo assim, ó. Janeiro, queda de 1,73%, vindo para 13 dólares 61 centos o bushel. Março, 13 dólares 74 centos mais 6, caindo bastante hoje, queda de 1,77%. Maio, 13 dólares 85 centos mais 4 bushel, queda de 1,79%. Enquanto julho é negociado a 13 dólares 88 centos o bushel, a queda é de 1,80%. São os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR para a soja em Chicago com queda forte nesta quinta-feira. Falei de soja, falo de dólar, porque o mercado aqui brasileiro, na volta do feriado de proclamação da República, é importante esse dado, né? Estamos voltando de um feriado. Ele está repercutindo agora os números positivos da economia norte-americana. Uma outra questão está dentro do cenário doméstico, da economia doméstica, ligada à pasta do ministro da Economia, ou ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem defendido uma pontuação em relação às discussões sobre a meta fiscal zero. O problema é que o ministro tem adversários ou gente contra isso dentro do próprio governo. Então, tem muita discussão ocorrendo por aí. Mas o mercado tem repercutido isso, e isso faz com que o dólar, ou fazia, né? Porque daqui a pouco eu posso mostrar o dólar subindo, mas fazia o dólar recuar aqui no Brasil. O índice Bovespa estava subindo, mas eu vou mostrar agora o dólar. E antes de mostrar como é que está o dólar sendo negociado, eu quero mostrar como é que o dólar vinha se comportando, tá? Até agora há pouco, antes da gente entrar no ar, como que o dólar estava se posicionando. Pode colocar na tela, eu trago aqui números relacionados à moeda norte-americana. Então, até meio-dia e 13, né? Até meio-dia e 13, tem um acento a mais ali, daqui a pouco o pessoal corrige, mas até meio-dia e 13, então 12 minutos antes do Agricultura BR entrar no ar, desse 16 de novembro, na semana, o dólar perdia 1,08%. No mês, o dólar cai até essa hora ali, meio-dia e 13, 3,56%. E no ano inteiro, 7,89% de queda para o dólar. Então, temos um dólar perdendo força no Brasil. Esse é um resumo que a gente pega até meio-dia e 13 desse 16 de novembro. Você vai acompanhar comigo agora como é que está o dólar sendo negociado neste momento. É o que você confere aqui no Agricultura BR. Como que está essa moeda norte-americana? Nós estamos vendo o dólar continua caindo 0,19%, R$ 4,85 para a moeda norte-americana. Em negociação aqui no Brasil, temos sim o câmbio ficando mais achatado. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja no Porto, soja em Paranaguá e também Porto de Santos. Você tem aqui os números de referência para entrega em dezembro. Santos tem R$ 146 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 145 a saca. Os números são da Grãos Corretora.
A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre temas muito relevantes para a produção. Vou falar de clima, de onda de calor, dos impactos nas áreas de produção, na sociedade de uma maneira geral. Vamos falar também como que o produtor rural, pensando na economia agro, como que ele consegue remediar riscos incontroláveis. São assuntos de logo mais no Agricultura BR que volta em instantes. O assunto agora no Agricultura BR está ligado à economia, está ligado ao agronegócio. Isso tem muito a ver não apenas com a rentabilidade, com as margens, mas também com os riscos que o negócio traz. Ora, se você acompanhar as últimas edições do programa, todas elas, primeira, segunda, terceira, nós estamos falando muito, e muito mesmo a respeito, por exemplo, dos efeitos climáticos, da seca, do cenário de estar muito sem chuva no centro-oeste brasileiro e como que isso pode e já influencia o mercado de soja e o de milho também. Por quê? Porque já se visualiza uma janela muito complicada para plantio de milho segunda safra. Essa janela complicada vai fazer com que o rendimento dessa safra seja ainda menor. Já no caso da soja, são as perdas que já estão declaradas no campo. Olha que fator importante, né? Nós temos necessidade de replantio em todas as regiões do Mato Grosso, paralisação de semeadura de soja em pelo menos 4 estados. Eu estou citando sempre esses dados, porque Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia, Minas estão parados. Não tem como continuar o trabalho se não chover. E essas situações, esses cenários que acabam entrando em situações de impacto incontroláveis, elas podem ser pelo menos remediadas. Para falar a respeito das ferramentas que estão disponíveis no mercado, que o produtor rural pode lançar mão, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com o Davi Télio, ele que é especialista em crédito rural, vai conversar conosco ao vivo. Davi ou David, desculpa se eu estou errando o nome, mas olha só, Télio, nós temos aí uma realidade hoje de mercado em que nós temos o produtor rural num cenário bastante complicado. Ele tem que defender uma rentabilidade em safra que tem um custo de produção extremamente elevado. Em sacas, por exemplo, de soja é mais elevado do que nas últimas campanhas e a média das últimas campanhas, e ainda tem todos os riscos climáticos sobre a primeira safra e já para a segunda safra também. O que pode ser feito para lidar com essas questões? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Esse é um ponto que eu vou chamar isso de uma curva de aprendizagem e mudança do mercado. Por quê? Porque até o momento nós percebemos que muitas seguradoras que vinham operando no Brasil com uma concentração de risco muito alta, o que aconteceu? Somente as regiões de perda vêm contratando seguro, e exemplo disso foi a grande perda que tivemos recente lá no Rio Grande do Sul, com 2 anos praticamente sequenciais. Isso provocou só em 2022 um sinistro de 8,8 bilhões que foi indenizado, isso fora os outros que não foram possíveis ver a indenização. O que eu quero atrair atenção para todos nesse sentido? Se a gente comparar com o mercado americano, onde mais de 90% dos produtores contratam seguro agrícola, nós estamos imaginando um mercado de seguro que ele tem uma dispersão de riscos nos Estados Unidos. Isso permite com que haja um prêmio baixo, mesmo quando se perde, realmente existem indenizações nos Estados Unidos, mas o prêmio é baixo para todos, porque quase se torna obrigatório. Lá, todos os créditos concedidos, distribuidores, bancos, acaba obrigando a incluir o seguro, que é muito baixo. O que acontece no Brasil? A concentração é muito alta nas regiões e praticamente todos acabam não contratando muito por conta do prêmio que é alto. O que eu vejo de mudanças? Todos agora estão sentindo o impacto climático. Todas as regiões, estamos falando Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, o Tocantins, todos estão sentindo. Todo mundo está discutindo seguro agrícola. Se eles conseguirem abrir um leque para todas as seguradoras estarem operando em várias regiões do país,
aumentando o volume de seguro, surge a tendência de cair o preço em relação ao prêmio que é cobrado. É convidativo. O que eu fiz na minha experiência como gestor de riscos de agroquímicas? Nós começamos a trabalhar para dividir o custo. Então, tudo bem, tem a subvenção, que nós chamamos que é o subsídio do governo federal em relação ao seguro que é cobrado. Hoje, muito bom que aumentou para R$1 bilhão, mas é muito pouco pela necessidade. Se pegar o custo e dividir esse custo entre o distribuidor, a indústria de insumos, ou o mercado de capitais ou bancos, todo mundo pagando um pedacinho do seguro, ele beneficia toda a cadeia. Não é basicamente o produtor, nós queremos beneficiar principalmente o credor que financia o produtor na ponta. Esse é o elo mais importante para se atingir e está ficando cada vez mais complicado. Télio, falando a respeito do seguro rural propriamente dito, tem uma realidade que eu conheço relativamente bem do produtor gaúcho e tive em todos esses anos, nessas 3 safras que o produtor gaúcho teve problema, que teve ali a falta de chuvas, eu estava por ali, eu vi, conversei com eles, trouxe para cá, para conversar a respeito deste assunto e principalmente a falta de apoio em relação ao seguro. Então, não estou falando nem de um governo, nem de outro, isso vai abraçando todos os cenários. Mas, assim, nós temos um produtor que ele tem também uma cultura de fazer o seu seguro, por exemplo, rural, aqui no Mato Grosso do Sul, no Paraná e os estados do Sul, principalmente, nas campanhas de inverno ou segunda safra no Centro-Oeste. O produtor gaúcho fez até na primeira, né, em alguns casos. E a quebra foi muito grande, teve gente com quebra de 70%, 80% da lavoura. Enfim, o que nós vimos neste ano? Nós vimos neste ano muitas seguradoras e resseguradoras não negando o seguro, mas meio que saindo do negócio, sendo inviável, de certo modo, para que esse produtor conseguisse fazer a contratação, que não deveria ser só dele, como você acabou de citar, e sim de toda uma cadeia produtiva que passa pelo crédito, que passa por quem pega o crédito, para quem aplica esses recursos no campo. Dentro de um cenário como esse, qual que seria o fator de organização, já que quanto menos gente fizer o seguro, mais caro ele vai ficar também? Teu raciocínio está perfeito, é exatamente isto. Só que, pegando uma ideia do que realmente aconteceu na realidade, teve muitas apólices que teve o sinistro e o produtor entrou para reclamar o sinistro. O que aconteceu é que várias seguradoras, não foram poucas, várias, tiveram um problema de patrimônio líquido. O que significa isto? A seguradora, quando tem que honrar um sinistro com o segurado, ou ela tem caixa, ou ela vai ao mercado buscar um capital de giro para bancar o sinistro. Chegou um dado momento que bateu no crédito do teto das seguradoras e elas não conseguiram pagar tudo. Então, hoje a gente enxerga várias situações que existem sinistros não pagos ainda, porque a seguradora não conseguiu capital e ela está muitas vezes saindo do mercado porque ela não tem condições de continuar honrando. Porque uma vez acontecendo isto, o que acontece? A licença dela para esse segmento acaba tendo um impacto muito grande. Ela pode perder até a licença por conta de não estar honrando isto. Mas direto ou indiretamente, não é que é culpa dela. Ela tem um limite de patrimônio que ela consegue bancar. Então, o que a gente enxerga para um passo seguinte? Hoje, o governo federal está subsidiando com 1 bilhão em termos de subvenção. Imagina se a gente conseguisse, do Tesouro Nacional, um apoio, um suporte para esse segmento, para assegurar que, se acontecer alguma coisa nesse sentido, o Tesouro faria uma ponte por esse período até que se restabeleça tudo em momentos seguintes. Isso traria mais seguradoras para o mercado, mais credibilidade para bancos, para mercado de capitais ou indústrias entrarem com esse seguro de crédito mais confiantes. Porque não tem coisa pior do que você pagar um prêmio, que é caro, não é barato, e depois você não recebe o sinistro. Fica sendo pior. Então, o que a gente tem que fazer é diversificar. E outra coisa, pessoal,
o seguro agrícola ele pode ter uma diversificação de modelos. Eu posso assegurar o preço da saca, eu posso assegurar a produtividade que eu vou ter daquela região. Eu não preciso falar somente de um nível, de um tipo de seguro. Se a gente conseguir abrir esse mercado, essa indústria de seguros, para atender muito mais o mercado, quem vai ganhar é o agronegócio como um todo. Télio, e aí eu vou estender esse questionamento pegando o exemplo atual, porque se nas últimas 3 campanhas o estado do Rio Grande do Sul foi extremamente afetado pela seca, pelo clima, né? Também teve o Paraná, parte do Mato Grosso do Sul também, mas principalmente o Rio Grande do Sul, muito afetado, perdeu demais. Nesta safra 23-24, nós estamos vendo, por enquanto, um cenário de espera que nos faz acreditar que pelo menos alguma coisa está protegendo. Mas vai fazer com que a segunda safra fuja da janela, como eu já disse aqui nessa edição, mas já traz também uma expectativa menor de produção de soja aqui no Brasil. Agora há pouco, uma empresa de análise privada que participou conosco na Agricultura BR, trazia uma expectativa de produção de soja em 155 milhões de toneladas no Brasil. Portanto, 8 milhões de toneladas abaixo daquilo que eles mesmos previam e também hoje o que tem as instituições oficiais do Brasil estão prevendo para a produção nacional. Enfim, nós vamos ter uma produção menor. O que eu estou querendo dizer é que aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul em 3 anos, nós podemos ver se repetindo em vários estados brasileiros. E no caso, por exemplo, quando a gente fala da negociação, da tentativa de proteção do produtor junto com financiadores como as empresas de insumo, quem fornece semente, fazendo de certo modo ainda aquele movimento de fazer a troca com essas empresas, talvez não seja o melhor cenário. Por exemplo, que tipo de hedge, que tipo de aplicação que poderia ser feita para fazer essa proteção também em relação aos preços que serão pagos por essa soja quando ela for colhida. Existe esse outro desafio muito grande, porque nós estamos vindo de um ano muito difícil no que diz respeito a pagamento dos valores devidos da soja verão 22-23. Todo mundo acompanhou, como você mesmo comentou, a queda foi dramática dos preços de commodities e muitos produtores, não foram poucos, não conseguiram pagar as contas que vieram de 2022 para 2023. Esse mesmo produtor que ficou devendo no distribuidor, esse distribuidor ficou devendo na indústria ou para bancos ou mercado de capitais, e no final nós tivemos uma cadeia que está se alavancando com o endividamento que a gente precisa continuar rodando a safra. Nesse momento, nós estamos vendo os credores que não receberam, estão dando mais crédito para rodar a próxima safra, que pode também ter uma frustração e ter um problema sério. O que você comentou foi importante. Existem coisas que no agro a gente não consegue, por exemplo, o tempo. Eu consigo me defender e me assegurar quando tem um seguro agrícola, mas eu não controlo. Mas uma coisa eu preciso controlar. É a minha perda de risco com a commodities e o câmbio. Se eu travar essa condição da troca, que é o famoso barter, junto com o credor, eu dou conforto, dou tranquilidade para ele que, olha, eu vou trabalhar muito para ter a commodity, mas você não perde em questão a preço e dólar. Hoje, se eu calcular hoje a base de troca em relação ao preço de insumos, em relação ao preço que estão as commodities, eu consigo ainda ter uma margem. Então, se eu travar hoje, eu consigo ter a margem. O que fica ruim é especular e deixar tudo para travar para o ano que vem. E aí fica o que vocês comentaram na entrevista. Os preços estão voláteis. Eles estão sendo impactados por estoques mundiais, pelo consumo, e nós estamos vendo também a própria guerra em Israel com alguns países árabes também vão impactar esse cenário de consumo. Porque eu também acredito que esses importadores não declarados pode ter até os países árabes comprando para ter a sua condição de manter um alimento reservado para o país no momento de crise. Então, isso tudo pode mexer com preços globais.
mas na segurança da compra de insumo, a melhor coisa é travar. Então, a minha recomendação para o produtor ou distribuidor, oferece para o teu credor a trava, faz a prorrogação do que não foi pago com a trava de preço e ao menos consegue receber com mais conforto o que vem da produção do ano seguinte. O que não dá é correr mais riscos. Quem não travou, o que o mercado faz? É um derivativo da put sobre a commodity. O que é isto? Eu vou travar financeiramente o piso do valor que eu estou travando de uma commodity. Então, eu vou definir com o financeiro, com aquele banco, ou quem estiver travando, ou com uma trade, qual é o piso da put que eu quero. Aí você pode especular na alta. O piso vai ser baixo, tudo bem, mas você especula na alta. Mas para não correr risco, o travar custa mais barato. Essa é a minha recomendação, é muito risco que vem pela frente e não vale a pena ficar 100% no risco com todas as portas, porque em algum momento isso pode ser pior ainda. Tá certo, Davi Télio, obrigado pela sua participação, um grande abraço a você, boa tarde. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Enquanto o Télio conversava conosco, falava a respeito deste cenário, eu estava recebendo mensagens de produtores, principalmente do Rio Grande do Sul, reclamaram demais da situação dos últimos anos, o que aconteceu com eles. Aqui eu tive até um produtor que pediu para não falar o nome, mas que os produtores que tiveram problemas e teve a vistoria demorando para ir para o campo, ele acabou replantando, refazendo as situações ali e os bancos estavam se negando a pagar. Quanto a um outro aspecto aqui que foi comentado pela Ana Paula Carvalho, ela estava dizendo a respeito dessa nova situação de conflito que pode ter aqui na América do Sul. O que é essa situação? Nós temos a invasão russa sobre as áreas da região da Ucrânia, nós temos o conflito hoje entre Israel na faixa de Gaza, por enquanto, né? Pode ampliar esse conflito. E aqui na América do Sul, algo que sempre foi muito propalado, né? Isso a gente sabe desde o tempo de escola, que a Venezuela reclama uma área que seria da Guiana, que é parte do território da Guiana. O que aconteceu nos últimos anos é que se descobriu uma reserva de petróleo gigantesca, até maior do que a da própria Venezuela na Guiana, e os venezuelanos querem 75% do território. É isso mesmo. Então, vão fazer um plebiscito lá, parece que tanto um lado quanto o outro daquele governo, que é bastante estranho, eles estão apoiando essa ideia, e aí nós temos ali um grande risco de conflito aqui na América do Sul também, por essas questões. A gente vai começar a acompanhar isso, porque isso envolve também a influência sobre as questões do petróleo, do valor de diesel, valor também de gasolina. Também ressalto que a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, já condenou essa ideia absurda da Venezuela. Sigo em frente por aqui para falar que a geração de empregos no terceiro trimestre do estado de São Paulo aumentou. Isso é uma notícia muito boa e é o que nós vamos conferir na reportagem de Gustavo D'Angelo. Entre julho e setembro foram gerados 156.334 empregos com carteira de trabalho assinada no estado de São Paulo, alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior. Na comparação com o mesmo período de 2022, são 396.975 postos de trabalho a mais, crescimento de 3%. Por setores da economia, houve acréscimos da ocupação na construção, na agricultura, pecuária e pesca, no comércio, nos serviços e na indústria. As ocupações com maiores saldos positivos foram alimentador de linha de produção, faxineiro, servente de obras, auxiliar de escritório e atendente de lojas e mercados. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Eu vou perguntar para você, telespectador, que nos acompanha em todo o Brasil, outros países também na América do Sul, você consegue ver pelas parabólicas também, Neo TV no Paraguai, pela internet em qualquer parte do mundo. Mas eu vou te perguntar o seguinte, está calor aí? Pois é, porque o calor é intenso
ele tem trazido uma série de problemas, e eu falo isso desde a saúde das populações, falo a respeito também da questão econômica, porque o consumo de energia elétrica simplesmente disparou. Teve que ligar ali aqueles mecanismos de geração de energia que é com combustível fóssil, e aí você sabe que o preço vai lá em cima. Então nós estamos vivendo uma eterna bandeira vermelha por conta dessas ondas de calor e esse calor um pouco mais intenso. Para falar um pouco a respeito desse calor, porque ele está impactando diretamente com a safra brasileira, vou trazer o número que a gente já falava desde o começo desta edição. Produção Brasil de soja já tem uma estimativa que cai de 163 milhões para 155 por conta do calor. Eu vou conversar agora ao vivo com João Rodrigo de Castro, ele é meteorologista, diretor da Initia Inteligência Climática, participa conosco nesta edição do Agricultura BR. João Rodrigo, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E a pergunta difícil, quando que esse calor todo passa, quando que nós vamos deixar de ter esses efeitos tão negativos sobre as mais diversificadas áreas? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer estar aqui novamente. Olha, a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, né? A gente vem ultrapassando aí recordes a nível de temperatura, os últimos dias foi muito quente, praticamente aí 2 semanas já, né? Com esse cenário terrível. A gente tem algumas cidades, por exemplo, no centro-oeste do Brasil, que a temperatura excedeu aí em torno de 30% da média climática, né, do padrão climatológico para esse mês agora, para esse início de novembro. Então, realmente foi uma onda de calor bastante severa, já é a segunda do ano, né? Em agosto, ali na transição entre agosto e setembro, nós tivemos uma. E a notícia que a gente tem uma chuva lá no sul, tem uma frente fria atuando, e essa frente fria, a origem dela já está lá no oceano, está afastado, mas conforme ela vai avançando, a expectativa aí, né, o que mostram os modelos meteorológicos, é uma transição dessa temperatura. Então, já no final de semana, algumas regiões aqui do Sudeste devem sentir, primeiramente São Paulo, Rio de Janeiro, aí isso aí vai subindo, né, atinge também ali Mato Grosso do Sul, e à medida que vai avançando no final de semana, aquela transição ali de domingo para segunda, terça, esse refresco deve chegar também lá no Mato Grosso, também no estado de Goiás, essa é a expectativa aí dos próximos dias. João Rodrigo, nós estávamos olhando alguns números que vocês publicaram e vocês colocaram como exemplo, por exemplo, aqui a cidade de Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. E Dourados é uma cidade que ela tem características climáticas, vou colocar assim, bem definidas. Quando é para fazer calor, faz calor mesmo. Quando é para fazer frio, faz frio mesmo. Então, é mais ao sul do Mato Grosso do Sul, indo em direção ao Paraguai, ao sul do Brasil. Então, é uma cidade mais tranquila. Por outro lado, o pessoal está falando que está muito quente, vocês colocaram aqui que a média histórica já tem uma temperatura superior a 30% à média. Um calor como uma cidade como essa, vou destacar Dourados, vou destacar também Cuiabá, que é sempre muito lembrada quando se fala de calor, a tendência é continuar esquentando nos próximos anos, ou esse calor, essa média de temperatura subindo? Olha, essa sua pergunta ela é bastante debatida na comunidade científica, né? Quem fala de clima, quem fala de meteorologia. Os prognósticos lá do painel intergovernamental de mudanças climáticas, eles mostram que sim, existe essa tendência de aumento gradual das temperaturas, o planeta está de fato mais quente. Essa semana saiu na imprensa aí alguns dados da agência americana, né, que faz o monitoramento aí de oceanos e também da atmosfera, né, da questão aí de tempo e clima. Eles têm uma série de dados bastante interessantes de 174 anos contínuos de registro. E o que aconteceu? Nesse ano, a gente registrou aí o pico desse aumento de temperatura, ele ultrapassou 1,5 grau. E veja bem, esse 1,5 grau é um dos cenários ruins que estava sendo previsto pelo IPCC que ocorresse lá em 2050. Ou seja, nós antecipamos aí em torno de 25, 27 anos o pico de temperatura que seria esperado. Então, sim, está cada vez mais frequente as ondas de calor. Lembrando, pessoal de casa, a gente define como uma onda de calor quando você tem um período aí de mais ou menos 5 dias, uma semana, em que a temperatura excede em torno de 10% da média climatológica da região. Então, como a gente mostrou alguns dados aí, por exemplo, Cuiabá, a média gira em torno de 34, 35 graus para essa época agora, no mês de novembro. E lá bateu 41, 42. Então, quer dizer, está bastante acima.
já é a segunda onda de calor do ano e a tendência, infelizmente, é cada vez mais que tenhamos esses eventos. Assim como a chuva. Os prognósticos mostram, de mudança climática, que cada vez mais a gente vai ter chuva mais irregular e, por outro lado, alguns eventos extremos cada vez mais recorrentes, como as chuvas em excesso que a gente verificou aí, né, em alguns momentos lá no sul do Brasil, causando inúmeros problemas, até, claro, perda de vidas. Então, o cenário exige, Fabiano, assim, muita adaptação do produtor rural, adaptação de quem está na cidade. As coisas elas estão de fato mudando e a gente tem que se apoiar aí na ciência, né, para compreender os caminhos que vão sendo aí ditados, aí, direcionados, né, pelo esse destino que nos aguarda aí, em termos de clima e tentar se adaptar e ir mitigando, né, na medida do possível esses efeitos deletérios. João Rodrigo, e falando a respeito dos problemas, os impactos negativos que já dá para encontrar no campo, na produção rural brasileira, o que vocês têm monitorado? Olha, terrível, né? A gente já vem monitorando aí há algum tempo o atraso que vem acontecendo no andamento, aí nesse estabelecimento inicial aqui da campanha 23-24, a safra verão. A gente viu que faltou chuva, a chuva não estava muito regular em várias regiões. Então, pessoas, né, agricultores que no estado do Goiás, no Mato Grosso, muitos conseguiram realizar o plantio, porém com a falta de chuva tiveram que fazer o replantio. Então, quando você soma aquele cenário lá de atraso no início das chuvas, com agora esse calor em excesso, o que acontece? É um dano severo aí na estrutura vegetal, né? Quando a gente fala em planta, né? A planta sente muito. Então a gente tem um impacto aí muito importante no estabelecimento inicial das culturas. Aqui a gente está falando de grandes culturas, estamos dando enfoque para a soja, mas outras culturas também sentem. Um exemplo disso é café, né? O pessoal produtor de café, com esse calor extremamente elevado e com a chuva cada vez menor, você tem ali abortamento de flores, então um impacto muito significativo. Já tem matérias, já tem alguns materiais aí falando que pelo menos para as próximas 2 safras de café, a gente vai ter o impacto aí dessas 2 ondas de calor que teve nesse ano, que foram muito severas. Então, o impacto na agricultura ele é severo, principalmente em áreas que não tem irrigação, né, que é a grande maioria. Então, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser tentar se programar, né, Fabiano? Me fala uma coisa, há alguma solução, ou pelo menos uma forma de remediar esses fatores que pode ser aplicado pelo produtor rural no campo? Olha, no caso do produtor rural, o melhor investimento é em tecnologia, né? Então, lançar mão de ferramentas que vão auxiliar ele a tomar decisões em relação ao clima, lançar mão aí de materiais, né, de cultivares mais resistentes aí tanto a temperaturas elevadas quanto a precipitações mais reduzidas. Então, a tecnologia, ela está aí, né, a biotecnologia ajudando muito o desenvolvimento de cultivares cada vez mais resistentes. A gente tem um exemplo aí da Embrapa fazendo um belíssimo trabalho no país, além, é claro, de outras companhias internacionais que atuam aqui. Mas a grande questão é essa, né? E também a nível de manejo, né? Procurar sempre aplicar ali produtos que vão auxiliar no alongamento das raízes. Então, se você tem um cenário com alta temperatura e pouca precipitação, aquela camada de água mais superficial que está ali no solo, a tendência é ela evaporar toda, então você precisa ter aí uma planta forte, com raízes mais alongadas, o mais alongado possível, para conseguir captar água lá de baixo. Então, o que se desenha, né? Tecnologia, produtos, né? Insumos de alta tecnologia, semente de alta tecnologia e, claro, né, trabalhar aí com ferramentas climáticas que auxiliem nessas decisões e pelo menos, né, se antecipar, né, prever que a coisa tende a ser difícil na safra e tomar aí as melhores decisões. João Rodrigo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos checado as informações climáticas por aqui, boa parte do Centro-Oeste, tem se informado que teremos uma sexta-feira terrível em termos de temperaturas altas. Já garanto que nesta quinta-feira estamos com temperaturas extremamente elevadas por aqui, mas que no final de semana teríamos ali algum alívio. Como é que deve ser a próxima semana, pelo menos, porque o clima está complicado até para se prever muito a longo prazo por conta do El Niño. Verdade, mas só que nesse caso agora da próxima semana, a gente tem uma confiabilidade muito alta, porque o sistema que vai provocar essa mudança do tempo é um sistema de grande escala, essa frente fria. Então ela nasce lá no oceano, tem mais de 1.000 quilômetros de comprimento, e isso aí os sistemas meteorológicos conseguem
detectar com bastante clareza. O complicado é a chuva de manga, a chuva do fim de tarde por conta do calor. Mas nesse caso agora, pensando nos próximos dias, a gente tem essa mudança esperada por conta dessa frente fria. Então, como você bem falou, amanhã, sexta-feira e talvez no sábado, em algumas regiões um pouco mais acima, ali pelo Goiás, mais ou menos, vai ser o pico de calor, por quê? É o que antecede a entrada dessa frente fria. Então, a gente chama aí desse ar pré-frontal, né? Antes da frente fria. Então, ali, sábado, domingo, tem essa transição de tempo, as temperaturas diminuem bastante, algumas regiões devem diminuir até aí perto de 10 graus centígrados a temperatura máxima. E a gente abre a próxima semana com excelentes condições de chuva, pelo menos para segunda, terça e quarta-feira. E aí a gente está falando de condições de chuva atingindo Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, interior de São Paulo. Então, inclusive, né, vale destacar, existe alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo falando sobre os volumes que podem ser bastante expressivos nesse final de semana. Então, essa condição prevista para São Paulo, ela se repete também para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para o sul de Goiás, porque essa frente fria avança e encontra esse ar quente, isso aí promove, claro, chuvas com volumes elevados. Então, o cenário é otimista para a semana que vem, em termos de refresco, por causa da temperatura elevada, e também a boa notícia, claro, da chuva chegando aí para irrigar as nossas plantações que estão precisando tanto, né? Tá certo. João Rodrigo, um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma ótima tarde a você. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Conversamos com o João Rodrigo, você viu, falando de clima, calor intenso e essa notícia boa já para a próxima semana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouco. Eu volto, vamos falar um pouco mais de clima, você vai ter mais informações da previsão do tempo geral para todo o Brasil e as últimas informações desta edição. É hora da previsão do tempo para todo o Brasil, pastagens prejudicadas, plantio da soja também, ou pelo completa falta de chuvas ou pelo excesso delas. Quem fala sobre este assunto é Júlia Marques. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Fabiano, e boa tarde a todos. Com a falta de chuva e as ondas de calor, o plantio da soja foi paralisado em áreas do Brasil Central. Enquanto isso, produtores no sul enfrentam o excesso de umidade provocado pelo fenômeno El Niño, o qual mantém as chuvas frequentes e mais intensas. Segundo o último relatório da Conab, divulgado nesta semana, a semeadura da soja alcançou 73% no Paraná, que dos 3 estados da região é o que tem ficado com dias mais secos e quentes, permitindo a evolução do plantio de maneira mais rápida. Em Santa Catarina, o plantio alcançou 36% e no Rio Grande do Sul, apenas 16% da área destinada à soja foi semeada. Com o avanço lento de uma frente fria, o plantio continua paralisado entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por enquanto, são esperados volumes entre 80 e 150 milímetros nos próximos dias. No Paraná também chove, mas de maneira menos expressiva, permitindo então ainda a entrada das máquinas no campo. Entre os dias 21 e 25 de novembro, pancadas de chuva ainda persistem sobre a região, mas com menores acumulados, especialmente no estado gaúcho, o que gera um certo alívio, mas o produtor ainda precisa ficar atento ao excesso de água no solo para continuar então o plantio e realizar os tratos culturais. Somente no finalzinho de novembro que a chuva tende ali dar uma trégua mais expressiva. Onde são esperadas chuvas ainda, o volume deve variar então entre 5 e 35 milímetros. Para se ter uma ideia da quantidade de chuva ainda aguardada em Santa Catarina, temos aqui a cidade de Campos Novos, que pode registrar até 280 milímetros ali em pouco tempo, claro. Isso até o finalzinho de novembro. Fabiano, volto com você no estúdio. Obrigado, Julian. Uma ótima tarde a você. Falo agora de uma informação, uma notícia, que não é das melhores para o povo do estado de Goiás. Isso porque o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, teve em Goiás a maior alta do país. É o que nos conta Ana Paula Bellini. A capital goiana alcançou 0,80% de alta, enquanto a média brasileira ficou em 0,24%. A alta atinge o consumo e impacta no poder de compra dos goianos.
Os grupos que mais contribuíram para a alta foram a cesta básica, em primeiro lugar, com 0,92%, seguindo de transportes, alimentação e bebidas, saúde e cuidados pessoais. Os dados são do IBGE. Na parte de alimentação, o arroz e o tomate foram um dos itens que apresentaram a alta mais significativa, com 6,1% para o tomate e o arroz com 10,54%. Uma pesquisa recente divulgada pelo Procon Goiânia mostra que a variação de itens da cesta básica é de até 227%. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Outra notícia que não é boa, é ruim, mas que serve como alerta para todos os produtores rurais, não só em São Paulo, mas também em todo o país, é que há um aumento em relação ao roubo de máquinas agrícolas em todo o Brasil. Apenas no estado de São Paulo, os registros dão conta de um aumento de 50% entre janeiro e julho deste ano. É o que nos conta Gustavo D'Angelo. Os casos de furto ou roubo de máquinas agrícolas, especialmente tratores e também retroescavadeiras, aumentaram 51,6% nos primeiros 7 meses deste ano em São Paulo, na comparação com o mesmo período de 2022. Houve 91 ocorrências ante as 60 do ano passado. Os furtos tiveram uma alta mais expressiva que os roubos, passaram de 33% para 52%. Um crescimento de 57,58%. Apenas 7 municípios registraram mais de um furto no período, com destaque para Conchas, com 4 casos. Nos roubos, o aumento foi de 44,4%, passando de 27 para 39 casos. A capital paulista foi responsável por 5 ocorrências, uma a mais que o registrado em Biritiba-Mirim. Especialistas atribuem a alta nos crimes ao bom momento do agronegócio, que registra aumento da frota, provocando uma maior exposição das máquinas agrícolas. E para evitar esse tipo de ocorrência, é importante adotar alguns cuidados básicos, como, por exemplo, não deixar os maquinários em locais vulneráveis e investir na instalação de dispositivos de segurança, como GPS e rastreadores. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Com essas informações importantes para você tomar cuidado aí com o seu maquinário, encerramos essa edição do Agricultura BR. Voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília com o fechamento do mercado. A todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais.